Tarobá Esporte. Oferecimento. Batavo Pense Zero. E iogurte Triplo Zero com 1000% de sabor. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Tarobá Esporte. Hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. E olha, nessa quinta-feira especial demais para esse carinha que eu vou mostrar. Hoje é aniversário dele, completando 13 anos. Quem mandou a fotinha foi o paizão orgulhoso, o Christian. Detalhe, o Filipinho está lá em Teutônia, no Rio Grande do Sul, com o time de base do Cascavel na disputa da Copa Teutônia, uma competição de base. Hoje de manhã, inclusive, o Cascavel fez 3-0 no Botafogo no jogo de quarta de final. Hoje à tarde, às 3 horas, o time faz o duelo das semifinais, vai pegar o Juventus, que é a equipe da casa, a equipe gaúcha. Boa sorte ao Cascavel, então parabéns ao Felipe nessa empreitada lá no Rio Grande do Sul. E aproveitando o gancho do Cascavel, se tem bons resultados na base, o time principal está sofrendo. Deixa eu mostrar gols do Cascavel do jogo de ontem contra o Operário lá em Ponta Grossa. Cascavel teve que segurar a pressão no primeiro tempo, mas depois do intervalo tomou a virada 2-1 para o Fantasma. Nós vimos o gol do Tiba, que foi o primeiro gol de um atacante de ofício do Cascavel neste Campeonato Paranaense. Depois, o Léo Gaúcho, que entrou na partida, fez os 2 gols da virada do Operário, 2-1 para cima do Cascavel. A situação ficou bem complicada para a Serpente Aurinegra. A tendência é que o Cascavel tenha que disputar o tão temido Torneio da Morte. Os 4 eliminados depois do fim dessa primeira fase no sábado vão fazer 2 confrontos aí lutando contra o rebaixamento. O Cascavel hoje é o lanterninha do Grupo A com apenas 5 pontos ganhos, tem a mesma pontuação do Maringá, só que o Cascavel, para buscar uma vaga na próxima fase, matematicamente ele ainda tem chances, a conta é bem ingrata, é bem indigesta, vai ter que vencer o Curitiba no sábado no Estádio Olímpico e torcer para o Atlético perder o último jogo, que é justamente contra o Galo Maringá, que é a equipe de pior campanha nesse Campeonato Paranaense. Jogo no sábado, então, na Arena da Baixada, em Curitiba. Então o Cascavel não depende só de si, ainda vai precisar de um tropeço do Maringá, ou seja, se o Atlético vencer o jogo no sábado, vencer o Galo, automaticamente já empurra Cascavel e Maringá para o torneio contra o descenso. Aí vão enfrentar 2 eliminados lá do Grupo B. Cascavel, então, tem esse desafio no sábado, segunda derrota seguida no Campeonato Paranaense. Havia perdido para o Cianorte da mesma forma, saiu ganhando, mas tomou a virada. Ontem, lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger, tomou a virada do Operário. O Operário, inclusive, que era o time de pior campanha no Paranaense, tinha apenas 1 ponto. Com essa primeira vitória, já entrou na zona de classificação do Grupo B com 4 pontos. Agora, na prática, só depende de si para ficar com uma vaga nas quartas de final, o Operário, que é o atual campeão paranaense. Então, o Cascavel, em 12 participações na elite do Campeonato Paranaense, vai vivenciar esse drama da luta contra o rebaixamento. Então, sábado, o torcedor, 4 da tarde, tem Cascavel e Curitiba. Jogo válido, então, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paranaense. E ainda falando de estadual, ontem 2 equipes se beneficiaram dessa derrota do Cascavel. Foz do Iguaçu, que venceu o Cianorte, quebrou a invencibilidade do Leão do Vale, e o Independente São Joséense, que derrotou o Curitiba, estão garantidos nas quartas de final. Da segunda divisão, mas não veio para passear na elite do Campeonato Paranaense. Veio para garantir presença no mata-mata. Ontem, o Azulão da Fronteira quebrou a invencibilidade do Cianorte e derrotou o Leão do Vale por 3-2 no estádio do ABC. Segunda vitória seguida do Foz em casa. Com isso, foi aos 10 pontos na terceira colocação do Grupo A. E a derrota do Cascavel contribuiu para a classificação antecipada para as quartas de final. A vitória foi comandada pelo artilheiro Lucão. E o primeiro gol foi uma aula de ataque vertical. Com apenas 3 toques na bola, Lucão apareceu na frente da área e concluiu rasteiro. 1-0 Foz. Mas no início do segundo tempo, a defesa do Foz deu bobeira. Y bateu no canto e empatou a partida, 1-1. Logo depois, o Azulão voltou a ficar na frente. Vinícius Peixoto recuperou a bola na linha de fundo e rolou para Lucão marcar o segundo dele na partida e o 4º no Paranaense, um dos artilheiros do campeonato. O Cianorte reclamou e muito desse lance porque a bola havia saído. O Cianorte empatou de novo. Levantamento na área e Vinícius Peixoto fez contra, 2-2. Quando o jogo se encaminhava para o fim, pênalti para o Foz, Iago bateu bem demais e garantiu a terceira vitória do Azulão em 5 jogos, 3-2. O Foz tem mais um atributo nesse estadual, é dono do segundo melhor ataque do Paranaense com 10 gols, só fez menos que o Londrina. Mas precisa melhorar a defesa, a segunda pior com 9 gols sofridos.
Já o Cianorte sofreu a primeira derrota na competição e vai ter que vencer o invicto Londrina na última rodada para se classificar. No grupo A, o terceiro classificado é o São Joséense, que também se aproveitou da derrota do Cascavel, mas teve uma vitória histórica na rodada. Foi a primeira vez que derrotou o Curitiba, e não foi uma vitória qualquer. Superou o time principal do Coxa dentro do Couto Pereira. Lucas Gaúcho bateu da meia-lua no canto e garantiu o resultado 1-0 São Joséense, vice-líder da chave com 10 pontos e garantido nas quartas. Na última rodada, encara o também classificado Azures. A derrota jogou uma responsabilidade maior para o Curitiba. No sábado, visita o Cascavel no Olímpico e precisa de pelo menos um empate para se classificar. Nós vimos a imagem aí do professor Ageu Gonçalves, que trabalhou aqui no passado em Cascavel, vem fazendo um grande trabalho lá com o Independente São Joséense. E parabéns também ao Adriano Souza, que é o treinador do Foz do Iguaçu, Foz, fazendo grande campanha, classificados os dois times então para as quartas de final. Do Paraná, vamos lá para o Rio Grande do Sul, porque domingo tem clássico Grenal, jogo da penúltima rodada da fase classificatória no Beira-Rio entre Internacional e Grêmio, mas ontem os dois times jogaram pela quarta rodada e ambos venceram pelo mesmo placar. Campeonato Gaúcho, quarta rodada, e o Internacional recebeu o Xará Inter de Santa Maria no Beira-Rio e venceu por 2-0 no primeiro jogo com o time de titulares na temporada. Teve gol dele, o capitão Alan Patrick, batedor oficial de pênaltis do Inter. Alan balançou as redes no Beira-Rio. No segundo tempo, Borré também marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. A vitória teve gol de estreante. Já nos descontos, Félix Torres, ex-Corinthians, deixou dele depois do escanteio. Internacional 2, Inter de Santa Maria 0. Com isso, lidera o Grupo A com 9 pontos. Domingo tem Grenal e depois do intervalo aqui no Tarobá Esporte tem Campeonato Paulista. O São Paulo perdeu para a Lusa. Estamos de volta com o Campeonato Paulista, inclusive hoje tem clássico entre Santos e Corinthians, mas o São Paulo jogou ontem contra a Portuguesa, perdeu em casa por 3-2. O São Paulo foi derrotado pela Portuguesa no Morumbi por 3-2 pelo Paulistão. Em campo, o tricolor fez um bom primeiro tempo, com Lucas se destacando. Veio o segundo tempo, Lucas acertou o travessão, só que a Lusa abriu o placar cedo. Cruzamento de João Vitor e René colocou na rede. Calério foi titular pela primeira vez após a cirurgia no joelho. E olha o gol que o camisa 9 perdeu. Mas Calério se redimiu. Jogada que começou com Pedro Ferreira, tudo igual. Incendiou a torcida e o jogo. Na sequência, o árbitro marcou pênalti para a Portuguesa. Nicolas derrubou René com esse carrinho. O próprio René foi para a cobrança e fez o segundo dele. Detalhe que lá para o finalzinho do jogo, o atacante foi expulso por chegada dura em Luciano. Maceió chegou a fazer o terceiro. Rafael se enrolou. Rafael falhou, frango! Frango! Gol! Fechando uma noite que já tinha começado turbulenta, Caleri diminuiu de cabeça. Pra Lusa, a noite dos sonhos. Pro tricolor, resta pensar no clássico de sábado contra o Palmeiras e no início do Brasileirão. Líder do Paulistão é o Bragantino com 10 pontos, ontem empatou com o Mirassol. Vamos dar um giro de gols pelos estaduais? Começar pelo clássico lá no Rio de Janeiro entre Vasco e... Flamengo e Vasco ontem. E o Flamengo, primeiro jogo com os titulares, venceu por 1-0, tá aí o gol do Carrascal. O Flamengo tem clássico contra o Fluminense no próximo domingo. O Fluminense joga hoje contra o Nova Iguaçu. Ontem teve o jogo do Botafogo também, vencendo o Volta Redonda por 1-0, tem o gol do Montoro. Botafogo, que é o líder do grupo B com 6 pontos. Lá em Minas, teve o clássico entre a América Mineiro e Atlético Mineiro, 1-1. O Gabriel Barros fez 1-0 para o Coelho e o Renier evitou a derrota do Galo, 1-1. O Galo que domingo tem clássico contra o Cruzeiro. Por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro é o primeiro finalista da Copinha. Ontem fez 3-2 no Grêmio. O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa São Paulo. No confronto contra o Grêmio em Taubaté, a Raposa venceu o time gaúcho por 3-2 de virada. Logo no início do jogo, Harley aproveitou a ajeitada no peito e fez 1-0 Grêmio. O Cruzeiro empatou com o Batistella, conclusão na trave e a bola rolou em cima da linha, mas a bola entrou mesmo com a intervenção do goleiro. Gol validado pelo VAR, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Harley bateu rasteiro de fora da área e fez 2-1 Grêmio.
No segundo tempo, o Cruzeiro empatou com esse golaço de longe de Eduardo Pape, 2-2. E o gol da virada do Cruzeiro foi meio sem querer. Murilo levantou na área, ninguém desviou, o goleirão aceitou, 3-2, placar final. Cruzeiro, finalista da Copinha. Agora, aguarda o adversário do jogo entre São Paulo e Ibrachina, que fazem a segunda semifinal hoje. Aí, destaques da Copa São Paulo com o Cruzeiro finalista. Gente, eu vou colocar um ponto final no Tarobá Esporte de hoje, passar a bola aqui para o Ismael Elias, porque vem aí o tempo quente. E a gente se despede com imagens do Cascavel. Cascavel, se segura, porque vem aí, bem pela frente, um torneio da morte